nós vamos aproveitar essa noite nessa palavra. Você que está em casa, espero que você já tenha ido no banheiro, espero que você esteja atento, ok? Não concorra com esse momento, então aproveita para viver esse tempo aqui. Você que está aqui também, receba essa palavra. Eu creio que o que Deus falou comigo, tem falado essa semana, vai te dar instrução, vai te trazer poder para a ação. Amém, Leandro? A Bíblia diz: esse amor não tem medo, pois o amor afasta o medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, ainda não fomos aperfeiçoados no amor. Eu quero te falar sobre o medo e a fé. São duas coisas que não combinam, eles não podem coexistir. Nós somos pessoas de fé, ou nós somos pessoas que vivem em medo. Nós não podemos ter as duas coisas. Nós temos vivido esses dias que esse é um dos sentimentos mais presentes na vida das pessoas, o medo. Aliás, eu quero saudar os meus irmãos colorados que estavam com medo, mas fiquem tranquilos, o medo de vocês, esse não tem muita salvação, viu? Tem uma solução, vocês podem ser libertos disso. Mas vamos lá, voltando para a palavra. Jesus disse aos seus discípulos, ele perguntando aos seus discípulos disse: por que vocês têm medo? Essa pergunta eu quero fazer para ti hoje. Você que está em casa, olha para mim aqui. Por que você tem medo? Jesus chama os discípulos e diz: por que vocês estão assim, com medo? Homens, o que ele disse? Homens de pequena fé. Olha como Jesus tratou os discípulos nesse momento. Ele disse: homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Pois o medo na Bíblia está associado à incredulidade. Quem tem fé, os nossos medos, o medo de quem tem fé se dissipa. O medo de quem tem fé se acalma no Senhor. A nossa confiança em Deus faz com que nosso medo diminua, que o nosso medo suma. Então, pastor, eu tenho medo. Deixa eu lhe dizer, medo e fé não caminham juntos. Quando os discípulos temeram, Jesus não os poupou. Ele disse: homens de fé pequena. Por que vocês são assim? Homens de pequena fé, homens de fé diminuída. Ei, nós estamos vivendo dias em que o medo está no ar, as informações de medo estão dissipadas no ar, sobre nossa cabeça. Cuidado, não saia de casa. Cuidado. Ei, homens de pequena fé. Você que está em casa me assistindo, ei, Deus está falando com a gente nessa noite. Essa é uma palavra poderosa de Deus para a tua vida. Mova-se. O medo é o mesmo que infidelidade. O medo, pois quem tem fé, quem crê no Senhor, os seus medos serão dissipados. Quando a sua expectativa, sua esperança, sua confiança em Deus cresce, seus medos diminuem. Se você tem vivido com medo, cuidado. Aliás, medo também é fé. Se você é uma pessoa que vive com medo, você é uma pessoa cheia de fé, mas não em Deus. O medo é um tipo de crença. Escute isso, o medo é um tipo de fé. A fé em Deus lança fora o medo. O medo é uma crença realizadora
de que você não vai conseguir, de que você, com você não vai dar certo, de que na tua casa vai dar errado, que no teu caso não será possível. Isso é uma fé. Eu quero dizer que o Senhor me mandou aqui para dizer para você que não é essa fé que Ele espera de ti. Jesus estava no barco dormindo, e os discípulos vêm e o acordam, e Jesus fica brabo com eles. Alô? Jesus chama eles: ei, por que vocês me acordaram? Por que vocês não resolveram esse probleminha? Homens de fé pequena. Jesus não queria ser acordado, Jesus não queria ser incomodado. Escute, preste atenção no que eu vou lhe dizer hoje. Deus não quer ser acionado por seus filhos em situações que o que nós precisamos é fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Jesus, entre outras palavras, disse para seus discípulos: não me incomodem com coisas que vocês podem resolver. Eu já dei fé suficiente para vocês se posicionarem. Movam-se. Amém? Amém? Tem coisas que você não precisa orar. Tem coisas que você não precisa... Mas o que Deus acha? Não, Deus já falou, Deus já disse, Deus já te deu autoridade para você agir. Então mova-se, em nome de Jesus. Não acorde ele. Não, em outras palavras, Jesus disse para os discípulos: eu sou o Pai, Deus é Pai, e o Pai quer que seus filhos cresçam. Não me acorde por essa tempestade é tua, resolva. Você está entendendo? Você tem problemas que vocês estão passando, que a gente passa, presta atenção, que Deus está esperando que você se mova. Deus já passou o tempo de você orar, já passou o tempo de você esperar uma resposta, é tempo de você agir. É tempo de você agir. É tempo de você se mover. Não me acorde. Eu estou dormindo, disse Jesus. Nós precisamos entender que nem todo momento é um momento de milagre, gente. Nem todo momento é um momento de Deus se manifestar. Aliás, a maioria dos momentos não necessitam de intervenções divinas. Necessitam de homens e mulheres que sabem quem são em Deus. A maioria dos momentos que a gente precisa não é de milagre, é de autoridade, é de ousadia, é de viver e de manifestar a fé no Deus que nós cremos e servimos. Alguém pode dizer amém por isso? A maioria dos momentos são esses. Deus está clamando, Deus está chamando você para manifestar uma postura de um filho de Deus, de um servo de Deus, de alguém que carrega a sua fé. Aliás, a fé ofende as pessoas. Pessoas de fé são ofensivas. Pessoas com fé são perigosas. Você conhece alguém de fé? Você conhece alguém que realmente tem fé, uma pessoa ousada? Ele é um perigo. Ele é um perigo para os medrosos, ele é um perigo para as pessoas que vivem com medo de tudo. Porque uma pessoa de fé nos tira da zona de conforto. Aliás, a fé nos tira da zona de conforto. Eu quero declarar isso, que a sua fé nessa noite será aumentada, para você se sentir incomodado com algumas coisas, para você tomar uma decisão que já era para ter tomado, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém aí? Pessoas de fé são difíceis de compreender. Por que você está fazendo isso? Porque eu creio. Mas nós estamos vivendo uma crise, mas eu creio. O reino que eu pertenço não está em crise. O Deus que eu sou filho não está em crise. A cura que Deus promete não está em crise. A vida que o reino nos promete não está em crise. Posso ouvir um amém? Se você crê nisso, dê um aplauso a Jesus. Oh! Pessoas de fé, eles veem diferente. Eles enxergam diferente do que a gente enxerga, do que as pessoas sem fé. A gente não, porque eu sou um homem de fé.
Graças a Deus. Pessoas de fé têm uma visão diferente de pessoas com medo. Jesus disse: por que tu estás com medo? Eu quero te perguntar, você que está em casa, por que você está com medo? Por que você está com medo? O medo é a fé em algo que não é Deus. Eu não mandei você ligar essa ministração hoje. Eu não mandei você vir nessa igreja. Eu não mandei você ligar nessa palavra. Foi Deus que te trouxe aqui para te dizer: é possível, mova-se. 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 Mas eu não sei, parece que é difícil demais. Não precisa ser fácil. Não precisa. Escute, quem foi que Davi enfrentou, que lhe promoveu? Quem foi? O gigante. William disse: que Davi enfrentou, que lhe promoveu, foi o gigante. William, nunca Davi chamou Golias de gigante. Leandro, você não vai ver na Bíblia em nenhum momento Davi dizendo: eu preciso enfrentar um gigante. Como é que Davi se reportou a esse gigante? Davi diz: quem é este incircunciso? Quem é este filisteu incircunciso? Para Davi, ele não era um gigante. Para Davi, ele era só mais um homem sem aliança com Deus, sem compromisso com Deus, que estava sozinho, em perigo, enfrentando um filho de Deus, de um Deus poderosamente gigante e grande. Davi nunca chamou Golias de gigante. Nós chamamos. Davi, o exército de Israel olhava para Golias e via um gigante. Davi só via um homem sem compromisso com Deus. E a fé de Davi dizia ao contrário: ele é um pequeninho diante de mim, porque tu vens a mim com espada, com escudo. Davi disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Mova-se. Pessoas de fé vêm diferente. Pessoas com medo vêm gigantes. Pessoas de fé vêm oportunidades de Deus se manifestar. Mova-se, mova-se. Se Deus te deu algo, se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um chamado, pastor, é difícil, não importa, mova-se. Diga: quem é este incircunciso? Eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Você pode dizer amém? Na ótica de Davi, Golias era um homem desprotegido. Diga comigo: desprotegido. A ótica de Davi, ele era alguém que só estava longe de Deus. Davi olhava para ele como uma vítima, Leandro, e dizia: o Senhor vai me entregar, vai te entregar nas minhas mãos, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Pessoas de fé são assim. Eles são difíceis de compreender. Pessoas sem fé ficam ficam protegidos. Eles ficam com medo, esperando o gigante sair. Davi se manifestou e disse: ora, até quando vocês vão permitir que esse homem zombe do Senhor e do seu povo? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não chame mais de gigante. Davi, aliás, não enxergava um gigante. Davi enxergou um homem sozinho, que não tinha aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? Você tem aliança com Deus? Então mova-se nessa aliança. Se você tem uma aliança com Deus, mova-se. Se você crê que Deus é fiel, se você crê que Deus é poderoso, pare de reclamar e pare de ficar lamentando. Mova-se. Homens de fé são assim. Eles são difíceis. Como assim? Assuma uma postura. Você pode dizer amém aí? Assuma uma postura de vitória. Aliás, se você crê que fará
ou se você não crê, em ambos os momentos você está certo. Se você crê que Deus tem poder para fazer, você está certo. E se você crê que não vai acontecer, você também está certo. Isso é fé e o medo. A Bíblia diz: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Meu Deus, preste atenção nisso. Ambos os casos nós alcançamos o que queremos. Eu acho que não vai dar certo, parabéns. Não vai dar. E você vai poder contar as suas derrotas para muita gente. Não, eu creio que vai dar certo, eu creio que eu vou vencer, parabéns. Seja feito conforme a sua fé. Não é isso que a Bíblia diz? Seja feito conforme a sua fé. Pastor, será que isso não é pensamento positivo? Não, olha o que a Bíblia diz. Olha o que Jó disse: porque aquilo que eu temia me aconteceu, o que eu receava me aconteceu. Jó capítulo 3, versículo 25. Diga assim comigo: o que eu temia me aconteceu. Olha o que Jó nos ensinou. Olha esse segredo. O que eu temia me aconteceu. Porque o medo é fé em algo que não é Deus. Eu tenho uma opção de viver com medo, ou tenho a opção de viver em fé. Você vai abrir uma empresa, você vai abrir uma célula, você vai começar esse projeto. Olha, eu não quero te desmotivar, mas eu acho que não vai dar certo. A Bíblia diz: seja feito conforme a sua fé. Eu quero lhe dizer hoje: vá em frente, prossiga, continua, vá para frente, cresça, avance. Deus tem algo poderoso sobre a sua vida. Ei, não aceite esse discurso mentiroso, vitimista do reino de Deus, do Evangelho. Seja feito conforme a sua fé. Realmente a fé é assim, a fé é ofensiva, a fé é disruptiva. Homens de fé, eles são estranhos. Por que você está assim? Por que você não... Você está com esse sorriso ainda? Por que você não para? Eu não posso. Eu creio que Deus vai fazer. Você crê nisso? Quantos creem realmente? Sabe essa pandemia? Olha para ela e chama ela assim, ó, incircunciso. Quem você pensa que é para me causar medo? Você está com medo de quê? De que você está com medo? Ai, pastor, eu acho que eu não concordo. Tudo bem, seja feito conforme a tua fé. Jó disse: o que eu mais temia é o que me sobreveio. Eu acho, pastor, que não é a hora de ir à igreja. Seja feito conforme a sua fé. Não, pastor, eu acho que não é o momento de empreender. Seja feita conforme a sua fé. Não, pastor, eu acho que é o momento de ser ousado e de aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. Seja feito conforme a sua fé. Se você recebe isso, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Preste atenção. O medo insta, o medo chama o mal. Você sabia que até os animais percebem uma pessoa com medo? Um cachorro percebe quando alguém está com medo. Uma pessoa com medo, ele libera, não sei o que ele libera, mas eu sei que os animais percebem. Feromônios, é isso? Eu senti feromônios altos hoje nos Colorados. Um medo no ar. Percebi. Não? Até os animais percebem pessoas com medo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ei, presta atenção, pessoas más.
reconhecem pessoas medrosas. No meio da multidão, a postura, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, denuncia seu medo. Ei, mude esse seu olhar, mude esse seu discurso, levante os seus ombros, levante sua cabeça. Ei, pare de demonstrar medo, em nome de Jesus. Manifeste fé, manifeste aquilo que Deus te deu. O medo faz com que o mal se aproxime. Jó disse: o que eu temia se aproximou de mim. Logo, o que eu creio também se aproxima de mim. Amém? Eu tenho dito isso há tantos anos, mas tem gente que insiste em não ouvir. Pois bem, seja feita conforme a sua fé. Mas eu quero liberar para quem crê essa palavra. Você vai prosperar na sua vida de acordo com a sua fé. E eu declaro em nome de Jesus que você vai viver o extraordinário de Jesus. Vamos, aplauda o Senhor Jesus. Não tem como você ler a Bíblia e não perceber na vida dos filhos de Deus uma característica: ousadia, fé. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 15. Eu já vou terminar. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo medrosos. Ai. Um sábio disse, certa vez um menino chegou para um sábio e disse: sábio, qual o melhor conselho que se daria para um jovem? Ele disse: nunca discuta com um tolo. O jovem disse: eu não concordo. E o sábio disse: você tem razão. Entendeu aí? Diga amém. Pastor, eu não concordo contigo. Você tem razão. A Bíblia diz: vocês não receberam o Espírito que os torna de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus. Diga assim: mas sim, mais alto, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus filhos. Agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ei, por favor, igreja. Alguém me disse: que momento para ter filho, hein, pastor? Pandemia, crise. Eu disse: que momento para ter filho. Que momento maravilhoso. Está chegando a Isabela em julho. E é mais, meu irmão, pode, grava aí, está gravado. Está gravado. Essa pregação do dia 23, se prepare. Eu vou terminar esse ano numa prosperidade de Deus poderosa sobre a minha vida. Você vai ver. Por quê? Porque toda vez que os meus filhos nasceram, trazeram consigo sobre minha casa um novo tempo. Eu creio assim. Pastor, mas será que isso não é fé demais? Pode ser, mas seja feito conforme a sua fé. Eu tenho alimentado essa fé no meu coração. Essa igreja vai prosperar poderosamente. Vocês verão o que eu estou dizendo. Eu não concordo. Você está certo. Você está certo. Escute. O medo compromete a sua postura. O medo compromete a sua carreira. O medo compromete o seu desempenho. Sabia disso? Pessoas, quando estão com medo, rendem menos, brilham menos, produzem menos, sonham menos. Escute, não é que você não tem um futuro, não é que Deus não tem algo poderoso para você, não é. É que você está com uma postura medrosa. E se der errado, pastor? Pois bem, homens vitoriosos convivem com isso.
Homens ousados convivem com essa possibilidade. Mas a fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Não, pastor, eu vou esperar mais um tempo. Você vai deixar a oportunidade passar. A Bíblia disse: vocês não receberam um espírito que os torne escravos do medo, mas sim o espírito que os adotou como filhos. Vocês receberam o espírito de Deus. Não menospreze o que Deus fez. Será que alguém aqui está recebendo essa palavra? Será que você em casa pode dar um grito tão alto para que a gente escute aqui? Olha essa palavra que Deus está nos dando. Presta atenção, o medo compromete as nossas conquistas. Aliás, não siga pessoas medrosas. Você quer um conselho? Não siga, não peça conselhos para pessoas medrosas. Escute, o medo é contagiante. Você já viu? Tem pessoas que estão esperançosas e se aproximam de pessoas medrosas. Você já viu? Cuidado. Ei, cuidado. Cuidado. Olha esse tempo. Olha. Ei, decida com quem você quer andar. Decida, escolha o futuro que você quer ter. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Cuidado, escolha bem as pessoas que você caminha. Alguém pode dizer amém? Você tem direito de viver com quem você quer. Você só não tem direito de escolher os seus resultados. Resultados não são escolhidos. Nós escolhemos as nossas ações. Os resultados são meros frutos das nossas ações. Amém? Não se esconda atrás da sua religião, por favor. Aliás, se a tua religião tem te feito alguém medroso, se a religião que você crê tem feito o diabo algo tão grande que você vive com medo dele, me desculpa, isso não é o Evangelho. Todo poder foi me dado nos céus e na terra, Jesus disse, e eu os envio. A Bíblia diz que Ele nos fez um pouco menor do que Deus. Ei, alguém está recebendo essa palavra? Presta atenção nisso. O sucesso pertence às pessoas que prosseguem. Apesar de seus medos, eu sei que sucesso é uma palavra que incomoda os evangélicos. Eu sei. A gente acha que não combina com Jesus, com a cruz. Aliás, nós olhamos para Jesus e vemos, parece que alguém que não tinha sucesso, por favor. Ele marcou o mundo, dividiu a história. A pessoa mais poderosa que pisou nessa terra. Nunca houve antes dele, nunca haverá alguém como Jesus Cristo, o Filho de Deus, todo poderoso, um homem de sucesso. Então grave isso. O sucesso pertence às pessoas que prosseguem, apesar de seus medos. Nós convivemos às vezes com medos, mas nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar. A fé que nós professamos não pode ser um amuleto, não pode ser como uma Bíblia fechada. Amém? Algumas pessoas me procuraram e disseram: pastor, você vai agora concluir essa obra aí, nós vamos nos mudar para frente agora, numa época de pandemia, não sei se precisa, até tem pouca gente indo nos cultos, pastor. Mas a palavra que Deus me disse foi: constrói a arca, e a chuva deixa comigo, termine a arca, e a chuva virá. Eu recebi essa palavra no meu coração, e eu estou crendo nela. Alguém crê comigo aí? Amém. Pessoas de sucesso prosseguem. Assim como a mulher do fluxo de sangue, era uma vergonha uma mulher tocar num rabino. Ela era uma mulher
que a sociedade a repudiava, e ela venceu o medo e tocou em Jesus e foi curada. Assim como Davi, quando enfrentou Golias, venceu os seus medos e disse quem ele pensa que ele é. Assim como Moisés, quando enfrentou Faraó, e ele saiu do seu mundinho, e Deus o enviou, e ele disse: Senhor, mas eu sou um homem pesado de língua. E Deus disse: eu estou te enviando. Ele foi, apesar do medo. Alguém pode dizer amém? Assim como Daniel, que bastava, como eu falei semana passada, ele não ter orado, mas ele seguiu orando, e ele foi colocado em frente aos leões, pela sua fé, e ele venceu. Talvez nós sejamos como aqueles que dizem: não, vamos evitar os riscos. Para que se expor a uma cova de leões, gente? Para quê? Você que está em casa, para que se expor ao risco de enfrentar leões? Para com isso. Ou como Sadraque, Mesaque e Abednego, para que se expor ao risco da fornalha? Só se ajoelha diante do rei, pronto. Ninguém está vendo, fica tranquilo, Deus te entende. Seja feito conforme a sua fé. Eles não se ajoelharam, eles dizem: como nós não podemos nos ajoelhar? O nosso Deus é poderoso para nos livrar dessa fornalha, e se Ele não nos livrar, Ele segue sendo nosso Deus. Você recebe essa palavra? Deus está procurando homens e mulheres assim, para entregar projetos preciosos, para entregar obras preciosas. Deus está procurando pessoas que decidem prosseguir, apesar do medo. Eu não sei se essa palavra encontra repouso no teu coração, mas Deus manda eu te dizer: Ele te chamou para viver uma vida em ousadia, na presença dEle. Alguém recebe isso? Escute, tem sempre alguém no meio da multidão procurando um medroso. Porque vitoriosos, homens de fé, são ousados. Você não precisa procurar um homem de fé, ele se mostra. Você não precisa procurar uma mulher de fé, ela se mostra. Você quer conhecer alguém de fé? Se aproxime das pessoas. Você vai perceber as pessoas que prosseguem. Enquanto o mundo parou, nessa pandemia, o mundo parou, e eu vi centenas e milhares de pessoas que prosseguiram, que avançaram. Por quê? Porque não tratam seu adversário da mesma ótica que pessoas com medo o tratam. Você está dizendo, pastor, que eu tenho que ignorar? Não, estou dizendo que você tem que entender que você agora tem em você um espírito poderoso, que clama: Abba, Pai. Pare de ter medo, por favor. Levante-se desse lugar. Essa fé ousada não vai te levar a lugar. Essa fé que não te leva a ousadia não vai te levar a lugar algum. O medo exala, o medo se manifesta, mas a fé grita. Homens de fé, Deus está procurando você. Deus está procurando pessoas de fé para entregar projetos nobres. Deus está entregando pessoas de fé para terem casamentos que vão impactar essa geração. Não, pastor, mas é que para mim é demais, é muita coisa, eu estou preocupado. Pois bem, seja feito conforme a sua fé. Eu não estou aqui eu não posso ter fé por você, eu não posso dizer para você faça isso, aquilo, eu posso dizer para mim. Eu posso dizer para os meus filhos. Mas eu posso lembrar do que a Bíblia diz para você, Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Alguém pode dar um aplauso a Jesus por isso? É uma postura. Pessoas de fé não sofrem perdas, sofrem.
Mas a diferença é que nós conseguimos perceber Deus em meio ao caos. É estranho, pessoas de fé são estranhas. A falta de fé nos apresenta pessoas sem ousadia. E é tão estranho porque uma pessoa sem ousadia é uma profecia que já se realizou. Repete assim comigo: uma pessoa sem ousadia é uma profecia realizada. Por quê? Acho que eu não vou fazer porque não vai dar certo. Se realizou, não fez e não deu certo. Você entende que a falta de fé não exige esforço? Anderson, que esforço exige a falta de fé? Acho que não vai dar, não vou fazer. Alcançou o que queria. Acho que é impossível, não vou começar. Alcançou o que queria. É muito mais fácil não ter fé. Realmente. Mas Davi disse: olha aqui, olha esse segredo que o Senhor me trouxe, Salmo 27, 13. Abre para nós aí, Salmos capítulo 27, versículo 13. Eu não sei para quem essa palavra, ela em primeiro lugar é para mim. Confesso para vocês que ela é para mim. Mas a Bíblia diz, ainda assim, Salmo 27, 13, é isso aí que diz aí? Eu vou ler outra versão. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha que Davi disse: eu pereceria, sem dúvida. Ele está dizendo, a minha derrota é certa, se eu não cresce que veria a bondade do Senhor. Davi estava dizendo, a minha fé em ver a bondade do Senhor, a minha convicção de que Deus é bom, é o que me manteve vivo. Eu pereceria, ou seja, eu não teria como continuar vivo se eu não cresce que veria a bondade do Senhor na terra. Cara, isso é muito forte, isso é disruptível. Deixa isso entrar no teu coração nessa noite, deixa essa palavra tomar seu coração. Davi achou um segredo que eu achei, que eu estou buscando em Deus. Eu queria que você procurasse esse segredo. Eu iria morrer se eu não convivesse com a fé, com a esperança, com a convicção de que eu veria a bondade do Senhor. É assim que homens de Deus caminham. Eu caminho na convicção, eu me movo na esperança, eu me movo por fé, que eu verei a bondade do Senhor, a presença do Senhor, a resposta do Senhor, o milagre do Senhor. Amém? Você recebe isso? Eu pereceria. Ou seja, ele está dizendo, eu morreria antecipadamente se eu não enfrentasse o que eu passo com a convicção de que Deus está vivo e de que Deus é fiel. Alguém recebe essa palavra sobre a sua vida? Eu já estaria morto antecipadamente. Davi disse, eu já teria morrido, antecipadamente eu teria me entregue, se eu não cresce. Eu quero te fazer essa pergunta hoje. Você crê? Você está preparado para ser alguém difícil? Como assim, pastor? Pessoas de fé são difíceis. Pessoas de fé são ousadas. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Nós vamos terminando essa nossa noite. Você pode dizer, tá bom, vamos continuar mais meia hora, então. Não estou brincando. Você que está em casa, você não precisa ficar de pé se não quiser. Mas, por favor, não fica deitado. Acorda. Eu vou orar agora para quem está dormindo aí, vendo essa ministração agora. Não. Nós vamos adorar juntos ao Senhor. Nós vamos juntos terminar essa noite adorando ao Jesus.
O que nos falta? O que nos falta? O que nos falta? O que está faltando? Eu pereceria se eu não cresse que eu o veria. Aleluia. Essa é uma palavra poderosa. Essa é uma noite poderosa. Você entende isso? Eu tenho certeza que se eu abrisse agora o YouTube ou o Facebook, alguém estaria dizendo amém, alguém estaria colocando muitos coraçõezinhos, clicando enlouquecidamente ali. Então você que está aqui nessa noite, por favor, se manifeste. Você que está aqui nessa noite, adore ao Senhor. Essa é uma palavra que vem para encontrar o nosso coração. Você não precisa de mim para ter uma perspectiva fracassada da vida. Basta você ligar a televisão. Basta você viver nesse mundo. Você não precisa da palavra do Senhor para ter uma perspectiva vitoriosa da vida. Basta você viver com as pessoas que normalmente acessam sua vida. Aliás, se você quer saber seu futuro, olhe para quem caminha perto de você. Como eles manifestam sua fé. Como eles manifestam a sua ousadia. Você vai perceber. Eu quero te convidar a temperar, a trazer a temperatura nova para o ambiente que você está. Seja alguém que se levante. Seja aquele incompreendido. Seja aquele que diz, eu creio, apesar das circunstâncias. Eu sigo crendo. Aleluia. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aliás, eu teria perecido se eu não cresce. Comece. O que eu preciso? Você precisa começar. Você precisa iniciar. Você precisa dar o passo. Você precisa sair da multidão, se mudar de cor. Ei, você precisa mudar de hábito. Na multidão ninguém se destaca. Aliás, a multidão tem medo. Seguir a multidão é seguir o medo. E o medo é uma fé poderosa. Pessoas com medo normalmente alcançam suas expectativas. Pessoas de fé normalmente alcançam suas expectativas. Você não é mais um escravo, você é um filho vitorioso. Você não tem mais um espírito de escravidão. Deus me mandou aqui para isso. Essa palavra está chegando ao teu coração para lhe lembrar disso. A fé vence o medo, mas o medo também é fé. Decida hoje. Você não decidiu, você tem que decidir. Não sei se eu me batizo. Decida. Pastor, eu não sei se eu me aproximo da igreja, eu estou em dúvida. Decida. Mas e se? Faz parte. Se a Bíblia fosse escrita hoje, hein? Se a história que mudou o mundo fosse escrita em nossos dias, meu Deus, será que haveria alguma história contada da sua vida? Será que haveria alguma história inspirada em nossas vidas? Ah, meu Deus, levanta em nosso meio, levanta-nos. Ah, Senhor, que os nossos adversários recebam o olhar devido. Não são gigantes, são homens sem compromisso com Deus, logo são vulneráveis.
Você recebe essa palavra sobre a sua vida. Comece a orar. Comece a orar. Tome uma postura hoje. Eu não sei o que Deus está te pedindo, eu não sei para o que Deus está te chamando, mas tome uma postura. Se tem alguém aqui na igreja, ou se tem alguém em casa que nunca recebeu e aceitou Jesus publicamente, essa é uma noite de você vencer o medo. E se você deseja recebê-lo como teu Salvador, para ser retirado de você o espírito de escravidão, e ser derramado sobre você o espírito de adoção, que clama: papai, meu papai. Receba Jesus hoje. Levante a sua mão, coloque a mão no seu coração. Diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ele me encontrou. Eu quero Jesus. Me cercou. Vamos. Com uma Vamos. Vamos, manifeste a sua fé ousadamente. Que me libertou dos meus inimigos. Deus está nos chamando para darmos um passo. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Vamos, filhos de Deus. Sou filho. Ousados, incompreendidos. Deus está te buscando, filho. Eu não sou mais escravo do medo. Você vai contar as tuas histórias, os teus testemunhos. Deus está te vendo. Pessoas ousadas se manifestam. Pessoas ousadas aparecem. Oh, aleluia. Antes de nascer, Vamos, adore ao Senhor. Escolhido Apresente ao Senhor a sua vida. por meu nome. Vamos, em nome de Jesus. Saia de trás desse medo. Adore ao Pai, diga: comigo, é o meu tempo, eu vou fazer. Minha família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. A postura de um homem vitorioso é diferente. Vamos, erga a sua voz como alguém que não é medroso. Erga a sua voz como um filho amado. Eu não sou mais escravo. Mais alto, igreja. Sou Filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Esse é o momento de você ser livre. Esse é o momento de você ser transformado. Esse é o momento de você ser empoderado na presença do Senhor. Vamos, mova-se.